Beleza. Então, quando a gente fala, né, da implantodontia, quando a gente pensa, né, que chegou num ponto como esse, então esse é um caso, uma paciente, isso é uma conhecida, né, esposa de um amigo, ela, ainda mostro em outras aulas esse caso para vocês, mas é só para descrever o que tem aí dentro, né, o que está contido numa imagem simples como essa. A gente tem um implante, né, com um tratamento do material dele, né, um tratamento de superfície que foi utilizado, diferenciado, uma conexão diferenciada, que também é resultado de muita ciência, um pilar, né, que foi provisório, utilizado no local, um dente que foi fresado, né, em CAD/CAM a partir de um desenho, de um planejamento que eu fiz, e um enxerto de conjuntivo no local, sustentando isso tudo, tentando ganhar volume. E é um resultado bem positivo, porque eu consegui deixar a margem ainda mais baixa do que a do dente dela, ou seja, depois para trabalhar, né, com excesso é sempre mais fácil do que com falta. Mesmo pós-cicatrização, esse caso já isso é antigo até essa imagem, ainda continuou mais baixo, e a gente trabalhou algumas outras coisas, até porque a gente acabou facetando alguns desses dentes dela, mas essa imagem é só para ilustrar o quanto hoje em dia, né, a gente consegue fazer um trabalho de altíssima qualidade de maneira imediata, rápida para a paciente, para ela entrar, teve uma fratura, descobrir e sair do consultório nesse cenário, tá, mesmo que com provisório ainda, isso não foi da noite para o dia. Isso tem uma longa trajetória da implantodontia para a gente chegar nesse ponto. Não foi do nada que a gente começou a fazer os implantes, né? Mas o desejo pela substituição dentária, ele já é bem antigo. E é bem interessante, na verdade, quando se analisa alguns tratados históricos, alguns textos, alguns documentos encontrados sobre tentativas de colocar um dente de volta, colocar peças que vão substituir os dentes. A documentação física que a gente tem mais antiga é esse modelo, né, de origem maia, supõe-se, né, mais de 600 anos depois de Cristo, que foi encontrado na década de... Acho que foi encontrado na década de 30, mas foi estudado depois lá para a década de 60. E esse modelo tem pedaços de conchas dentárias fixadas em lugares onde eram os dentes desse paciente. Então, quando se encontrou isso, a primeira impressão que se teve foi que isso era póstumo, né? Que a ideia era como uma celebração fúnebre, que encontraram isso e, o paciente antes de ser enterrado, mumificado, ele teria recebido essas conchas. E, na verdade, foi bem interessante porque bastante tempo depois de ter sido encontrado esse... Só pedir para o pessoal desligar o microfone um pouquinho para não dar os ruídos aí. Essa peça, muito tempo depois de ter sido encontrada, foi feita uma sequência de radiografias delas. E aí a parte interessante foi que se observou cálculo nessas conchas. Ou seja, isso não foi pós-morte, isso não foi póstumo, né? Isso foi usado, foi colocado em função. Então essas conchas chegaram a ser utilizadas na boca de alguém, né? Imagino que não deve ter sido algo simples, mas eles pegaram, esculpiram a concha, devem ter encaixado batendo isso no alvéolo, e aquilo ficou em função na boca de alguém. Isso aqui, bobo que seja, gerou muita análise. Por quê? Porque se a gente for pensar, as conchas, muitas delas são feitas de fosfato de cálcio, que é um material que a gente usa, por exemplo, de enxertia até hoje. E é muito interessante o quanto uma mistura de acaso e ciência da época, isso foi possível, né, ser utilizado de alguma maneira. Quanto tempo ficou, a gente não tem como saber,
mas o fato de ter encontrado o cálculo é muito legal. E uma parte legal também foi um brasileiro que, né, avaliou isso aqui, numa universidade de fora. E como outras coisas de ciência muito loucas, isso aqui chegou a ser roubado de um museu, encontrado muitos anos depois em outro, que aí é um capítulo à parte da história do mundo em relação a artefatos arqueológicos, né? Além de conchas, né, a gente tem aí em outras dinastias utilização de pedras preciosas, dentes de animais que eram colocados, né, ou chifres, né, de marfim de outros animais que eram colocados com a tentativa de substituir um dente assim que foi perdido ou um tempo depois. Isso foi tentado diferentes materiais por muito tempo. Outra parte interessante é quando se fazia a utilização, seja do marfim, seja de um dente de outro animal, seja um dente de um outro humano, que eu vou citar para vocês, era muito comum se esplintar esses dentes. Ou seja, esse dente que você colocou forçando, você tentar esplintar, prender em outros dentes. Então você encontra, né, em alguns achados bem antigos, tentativas de fixar, se a gente olhar essa imagem, né? Então isso aqui era substituindo, né? E aí eles amarravam em dentes saudáveis até então, nesses dentes que eles encaixavam dentro do osso e tentavam gerar estabilidade, por amarrilhas, por estruturas, né, em ouro, em metais, tentando fundir isso aqui para ficar estável. Isso tudo foi feito durante, né, milhares de anos. Né? Se você considerar que você tem os primeiros tratados de documentação com mais de 3.000 anos, né, antes de Cristo, e foram tentado aí inúmeras coisas, né, nessa lógica, mas totalmente aleatória e totalmente local. O primeiro grande tratado que se fala sobre costumes, né, para esse tipo de procedimento, que começa a falar sobre materiais, é um tratado francês, esse Le Manuel de l'Art du Dentiste, que é um tratado onde ele já começa a citar quais materiais o organismo dos pacientes respondiam de forma mais infecciosa. Ainda não se entendia muito do processo, mas é uma primeira vez que ele vai separando quais materiais o organismo responde de maneira diferente. Isso foi muito importante, porque é um tratado, um manual onde foi difundido alguns dos conhecimentos até então sobre essas práticas. E aí a gente pula, né, para mais... Ah, não, perdão. Eu esqueci de citar essa prática da doação de dentes, né, que já vem de povos antigos. Ela continuou, inclusive, durante o Renascimento. E não sei se vocês já assistiram aquele filme, um musical... Gente, musical francês. Miseráveis, não é? Isso, Les Ela vem Misérables. dos dentes. Esse filme, a menina lá, hoje eu tô bravo. A Anne Hathaway. Anne Hathaway, obrigado. A Anne Hathaway, ela, numa das canções, é ela vendendo o dente, né, por uma dia, para ter dinheiro, para sobreviver. E isso foi utilizado por muito tempo, numa época de escravos, e depois, já no Renascimento, onde já se tinha uma consciência maior, ainda assim, né, o pessoal lá vendia seus dentes para que isso tentasse ser utilizado nas pessoas mais ricas, né, fazendo um transplante do dente nisso aí. E nesse manual do dentista, né, ele cita sobre essas possibilidades de transplante, como que os caras faziam para tentar limpar o dente e encaixar lá e amarrar. Então tem isso no tratado em 1809. É bem bizarro, mas é bem interessante, né, quando você vê alguns desses textos, de como eles tentavam praticar, né, como eram bem limitadas, né, as técnicas, mas eram bem interessantes. Quando a gente chega, né, no final do século XIX, início do século XX, começam a surgir algumas outras tentativas, já muito com paládio, com irídio, com platina, alguns metais com ouro, com alguns metais que
devido desde do manual dentista, que começaram a tentar se limitar a alguns materiais que se percebia que o organismo aceitava um pouco melhor. E vendo outros tipos de cirurgias que eram utilizadas, começaram a fazer algumas tentativas, né, de desenhos de peças que poderiam ficar na boca do paciente. E esse primeiro da nossa lista aí, tá, os implantes de Greenfield, ele tem duas coisas muito interessantes, tá, conceitualmente. O primeiro é a consciência do que estava acontecendo ali. Isso é muito legal. Por quê? Se tentava botar um dente, se tentava botar de marfim, de que fosse. Você pegava ou um buraco que já tinha do alvéolo, ou um buraco que se fazia, e botava a peça, seja qual for. Fazia lá uma peça de metal e tentava colocar. Aquilo não dava certo porque formava uma fibrose em volta. Ficava um tecido molengo ali em volta daquele material. Quando esse desenho desse material tinha muita irregularidade, aquele dente ficava mole, mas ele não saía, ele ficava preso um pouco nesse tecido. E aí, se forçasse um pouco mais, ele soltava, sangrava, doía. Beleza. Qual foi o raciocínio de Greenfield? Fazer as suas cestas, suas gaiolas. A proposta é, faz lá o furo, ou pega um furo existente, faz essa grade, bate nela até ela se acomodar no local e espera cicatrizar. O que acontecia com essa grade, gente? Quando começava a sangrar, começava um processo de formação, mesmo que não formasse osso nessas regiões, formava um tecido fibroso. Tá? Porque ele reconhecia aquele material, o osso não chegava a ter contato, e aí a gente vai entender o princípio do porquê disso, mas o tecido fibroso ia formando. Beleza. Como tinha muitas entrâncias esse material, o que acontecia? O dente ficava preso por essa fibrose. Essa grade, essa gaiola ficava toda presa, porque a fibrose crescia nesses gaps da gaiola. Então, dava para o paciente ficar com aquele dente em posição, e era um dente que movimentava um pouco, né? Inicialmente só talvez como se fosse um ligamento, depois vai amolecendo cada vez mais. Tá? E esse dente, e aí o segundo passo muito importante desse implante é, se vocês olharem para essa imagem, ou observarem aqui o encaixe, ele já tinha conexão protética. Ele já tinha um conceito de conexão protética. A ligação do implante com a coroa. Então, por que ele é o primeiro, né, a ser citado, com uma importância muito grande, não só cronológica, tinham algumas outras tentativas antes, mas ele é, digamos, um dos motivadores, né, da implantodontia moderna, por esse conceito da conexão protética, e é muito interessante a proposta da consciência, de saber que não ia formar osso necessariamente, e às vezes formava até um pouco de osso em algumas regiões, mas ele saber que a fibrose ia agarrar nessa grade. Por que a gente, hoje em dia, considera, então, que não dá certo um implante como esse? Porque não era para todos os casos que aquilo ali ficava estável, depois de tanto tempo aquilo se perdia, você tinha problemas onde já no início você não conseguia fazer o dente, então o índice de insucesso era muito grande, tá? Era significativo demais para se considerar tanto essa técnica, mas foi uma técnica descrita por algum tempo, né, de forma satisfatória. Junto a ele, a gente está vendo essa imagem aqui à sua direita, é um conceito de bucha. Né? Quem já botou uma bucha na parede sabe que quando você passa o parafuso, essa bucha abre, né? Aumentando a fixação ali no osso. E a proposta era interessante, porque você colocava essa estrutura metálica em forma de bucha. Quando você ia fazer a prótese nela, você passava um parafuso, e esse parafuso abria ele. Então, quando ele abria, aumentava a retenção mecânica desse implante. Então, era uma peça possível. Isso foi uma variação, né, das gaiolas de Greenfield. Beleza. Isso no início do século XX. Quando a gente chega na década de 40,
gente começa a ter entrada, na verdade, década de 30, década de 40, entrada de várias técnicas diferentes de implante. E esse é uma técnica interessante, tá? Conceitualmente, e assustadora na prática, que são os implantes justaósseos ou implantes subperosteais, tá? Iniciados por Dawn, por Weinberg, e trabalhado por inúmeros outros grandes nomes ao longo de muitos anos. Qual é a proposta desse implante? Inicialmente, você moldava a estrutura óssea do paciente e fazia uma grade, tipo uma grade PPR, que abraçasse essa estrutura óssea do paciente. Então ele pegava, incisava, descolava tudo, até ver o osso, moldava aquilo ali, vazava um gesso, produzia no laboratório uma peça que tinha aquele formato, e aí abria para encaixar aquilo numa segunda cirurgia. Inclusive com descrição da técnica, para você incisar no mesmo lugar que tinha incisado antes. Era bem complexo o negócio. Depois começaram a surgir algumas peças, inclusive pré-fabricadas. Você não precisava fazer 2 intervenções cirúrgicas. Você vinha com uma peça, como essas 2 que vocês estão vendo aqui, abria o retalho no paciente, encaixava isso aqui e com alicates e martelos você ia moldando essa estrutura no osso do paciente. E olha como ficava isso numa mandíbula, e olha como ficava isso numa maxila. Isso começou, na verdade, lá para a década de 30, 40, e foi colocada aqui no Brasil, tinham alguns implantes como esse colocados até a década de 90, início de 2000. Pessoas que acreditam ainda até hoje nesse tipo de implante, né? Até agora existe uma variação dele, que é até interessante, depois eu posso postar uma imagem para vocês. Um colega meu, inclusive, uma época lá em Londres, estava trabalhando no desenvolvimento de um desses implantes, mas aí, óbvio que não é igual ao que se fazia antigamente. Mas é bem bizarro se você for pensar, né? Porque você abria um retalho gigantesco, conformava e isso ficava no leito ósseo do paciente. Então, observa, com uma moldagem que foi feita do osso, feita uma grade, abria o retalho, colocava aquilo ali. Esses pinos que vocês estão vendo é onde ia fazer uma ponte depois. E olha a grade aqui toda no raio-x. Então, abria de novo o paciente de um lado ao outro para colocar essa estrutura e suturava por cima. E aí o tecido cicatrizava ali em cima, aquilo ficava estável pelo tecido. Óbvio que com o passar do tempo, o que acontecia? Esse osso tinha um padrão de absorção maior em alguns pontos, isso ia afrouxando, inflamando, tendo às vezes uma retração, aí expunha esse material, infecção nele todo, esse tinha que tirar. Eu tenho um caso, não sei se o Marcos está online aqui já, um caso bizarro, né, que a gente fez, eu tenho de maxila, eu tenho um histórico bem bizarro de um paciente para remover um justaósseo desse. E olha uma radiografia como fica assustador. Aqui ele está com a ponte, por exemplo. Ele fica com a ponte fixa e essa grade está abraçando o palato dele. O problema é a reação que assim, inicialmente a lógica é bem maneira. Tá estável por causa do tecido e tem lá a nossa ponte no local. Deixa eu ver uma coisa. E tem a nossa ponte no local. O problema é que quando tinha essa história que eu falei, vai reabsorvendo o osso, vai amolecendo, vai tendo infecção, para tirar isso aqui era inferno. Então, eu e o Marcos, uma vez operamos um caso que foi surreal, e a gente tentando soltar isso, e era fibrose para tudo quanto é lado, muito sangramento, local ainda com resíduo de infecção. Foi uma história trágica desse caso todo aí de justaósseo. Eu terminei de fazer esse caso, inclusive, num centro cirúrgico, porque não estava dando, porque o paciente tinha outros problemas de saúde também. Então aqui, como sai com uma peça, por exemplo, como era, né, fazer uma ponte, né, uma estrutura de prótese, às vezes uma ponte
A gente vai separar para vocês o que é um PF1, PF2, PF3. São estruturas, então, remoção, né? Aqui é como depois de ter removido ele inteiro. Aqui um exemplo desse tipo de prótese. Imagina, gente, isso só quem tinha acesso era o topo da cadeia alimentar. A gente me dá um segundo. Você vai investir um pouco de tempo, esse tempo vai ficar. Voltando. Então. Pera rapidinho, gente. Vamos lá. Então, imagina o... Ah, tá, o que eu ia falar. Imagina o tipo de paciente, na verdade, que recebia isso. Isso era muito caro, ou seja, era a pessoa, tipo, topo da sociedade que tinha dinheiro para fazer um trabalho como esse e as complicações que se tinham com esse tipo de tratamento, né? Quando não dava certo rápido. Porque muitos desses casos, na verdade, gente, eles davam certo por muito tempo. Muito tempo também é relativo, mas que isso às vezes ficava 5, 10 anos, 15 anos na boca, ia piorando, ia agravando, mas se dizia que era aquilo. Era o melhor que tinha na época. E aí as pessoas investiam uma vida para ter uma peça como essa e terminava com mutilada a boca deles ainda mais. Mas é aquilo, né? O que era a realidade. Olha esse exemplo aqui. Imagina remover uma peça dessa. Por sorte, os casos que eu removi eram parecidos com esse aqui. Grades mais contínuas e tudo mais. Olha um perfurado como esse. Olha essa imagem. Imagina você tendo que dissecar o tecido numa estrutura como essa para remover. É muito, muito tenso. Mas o que eu falo sempre nessa aula de histórico, o quanto os caras eram bons cirurgiões, cara. Porque fazer isso não era tranquilo também, não. A gente vai ver em outros casos. Aí aqui já é meio assustador. Quando a gente vem para o conceito de implantes mucosos, eles são piercing, gente. Mas é bem interessante, na verdade. Os piercings, qual era a proposta? O dentista avaliava se tinha mucosa queratinizada, que ela iria ajudar a sustentar esse piercing, né, essas argolas aí. Passava numa cirurgia esse piercing e encaixava uma grade, que estava já no formato, aí fazia uma grade no formato do arco para fazer uma dentadura, passava por esses piercings todos e colocava a dentadura do paciente, acrilizava, botava com acrílico e encaixava nessa grade. Então o que acontecia? A prótese era uma prótese total, só que ela não saía da boca do paciente porque ela estava agarrada nesses piercings que tinham na boca do paciente. Já dá para vocês imaginarem o que acontecia de vez em quando, né? Tipo, arrancava, saía aquele piercing, sangrava e tudo mais. Mas foi uma técnica utilizada por um tempo também. Mais assustador que o piercing eram os pinos. Esses pinos eram tensos. Porque qual é a proposta? Furava, ficava cicatrizando no formato desses pinos e aí criava uma estabilidade mecânica. Não era muito grande, mas como você botava vários, ele conseguia sustentar bem. E se vocês olharem essa imagem daqui de baixo, tá? Só para vocês entenderem, imagina o seguinte, você vem, olha como era a técnica, você vinha, acrilizava, você mapeava isso aqui direitinho, acrilizava com os pinos em posição, vinha, pressionava o tecido nessa região e tirava. Aí você tinha umas marcas no local. Aí você vinha com o instrumental e fazia os furos. Pum, 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 pum. Isso que vocês estão vendo aqui era uma técnica para subir a prótese de uma vez só,
e amarrar essa prótese do paciente, suturar ela no tecido, para o período que isso estivesse cicatrizando. Está vendo aqui nessa última imagem? Ela está suturada. Então, como tinham esses furinhos que você marcou, furou com o instrumental, subiu a prótese em posição e forçou para que todos os pinos entrassem nos furos, suturava essa prótese no local, esperava cicatrizar, removia a sutura. Aquilo cicatrizava no local do pino. Quando cicatrizava no local do pino, ganhava estabilidade mecânica. Como eram vários, a prótese não saía. A minha pergunta é, vocês imaginam vender um negócio desse? Tipo, fazer um negócio desse no paciente hoje em dia é muito bizarro. Eu acho muito assustador. Toda vez que eu falo disso, eu fico imaginando como era, assim, o quão bizarro é isso. E eu acho engraçado porque daqui a não sei quantos anos, eu sei que as pessoas vão olhar para trás e vão falar, cara, olha esses caras, eles metiam um negócio de metal na boca do paciente, né? Esses parafusos de titânio, olha que loucura. Eu sei que vai ser assim daqui a muitos anos, eles olhando para o nosso tempo. Eu acho que tanto quanto quando eu olho para esse tipo de implante, vejo quão bárbaro parece que é o processo. E valendo uma bala Juquinha, para quem me responder primeiro, o que vocês acham que é isso aí que vocês estão vendo na imagem? Eu vou botar no cesto de boa-vinda uma bala Juquinha para quem acertar. Não sei. Vamos lá, vamos lá. Pensa aí, estão vendo aqui, ó. Tá até um zoom Parece aqui. a placa de... parece uma plaquinha metálica. Uhum. Mas e aí, o que vocês acham que é? Olha só, vem nessa pegada meio louca, olha só. A gente falou de algumas coisas das grades, depois uma grade no tecido. Aí alguém pegou e falou, cara, eu tenho uma ideia maneira. E bolou um negócio meio louco aí. O que vocês acham que eles estavam botando aí no osso? Imã. É um imã. Ganhei Luísa uma vai bala ganhar uma Juquinha. bala Juquinha. Cara, olha isso, gente. O cara metia uns ímãs na mandíbula do paciente e metia uns ímãs na prótese. E aí a prótese ficava ali na posição, prótese total, só que ela não pulava, né, para fora da boca do paciente, porque tinha um ímã ali. Então se usava um material... tá faltando uma imagem que eu tenho desse negócio. Ele ficava com a prótese total magnetizada ali por esses ímãs no osso do paciente. O problema, obviamente, né, o material que era utilizado aí, inclusive eram ímãs naturais que eram utilizados. Acredito que alguém também deve ter feito depois com diferentes materiais magnetizados, mas isso gerava, obviamente, ali uma fibrose grande naquela região, e com o tempo, usando a prótese, esse ímã também estava sendo puxado para cima, e aí, em certo momento, aquilo ali virava uma inflamação, uma infecção, aquilo saía. Mas eu toda vez que eu falo desse implante, eu juro que eu fico imaginando um paciente falando, a prótese, tipo, tentando sair e voltando, assim, pro ímã. Eu acho muito louco esses ímãs na mandíbula do paciente, mas isso foi utilizado, chegou a ser uma técnica descrita, né? É interessante. E agora existem uns conhecidos meus, inclusive, lá de Curitiba, que desenvolveram uma sequência de guias, que um guia para o outro, né? O encaixe deles é por ímã. E aí toda vez que eu vejo aquilo, eu lembro dessas próteses com ímã aí. Beleza. E aí existe uma evolução, tá, dos implantes que tem mais ou menos a mesma proposta. Tá? Algumas descrições ao longo do tempo. Qual era a ideia desses pinos intrarradiculares ou parafusos iniciais? Assim, é uma evolução. Pensa da seguinte maneira. O que o cara entendia? Poxa, esse dente ficou mole, uma infecção, perdeu o osso em volta e aí eu perco o dente. Se eu vier com um parafuso atravessar esse dente e prender no osso mais acima dele,
o dente fica de novo no lugar. Então, imagina aqui, olha a imagem. Tem uma lesão, vem com um parafuso, né, uma fresa que vai atravessar, chegar no osso, posso cortar agora ela e meu dente está preso no osso. E é óbvio, era bem inteligente o conceito. E aí aquilo ficava no local. O que acontecia era um padrão de reabsorção grande, dependendo do nível, dava uma infecção, né? Se você não limpasse o conduto, não preparasse tudo, tinha uma infecção grande, mas em alguns casos ele anquilosava aquilo ali, começava uma reabsorção, tinham várias possibilidades para isso. Ou às vezes só amolecia todo o conjunto e soltava também. E vários implantes começaram a vir no conceito desses parafusos. Então, essa geração que começou a tentar usar parafusos para isso, começando pelos intrarradiculares e evoluindo para alguns parafusos dentro do osso, como os irmãos Stock. Eles começaram, então, a usar parafusos, só que agora não mais presos nos dentes. Né? Parafusos, né, atravessando o osso e deixando eles ali. E é interessante, porque ele já tinha um conceito de fresagem, então ele tinha lá uma broca que girava e fazia uma perfuração, e depois vinha com um implante que era auto-rosqueante, forçavam, e o implante ficava lá no local, já com um núcleo, para você fazer uma coroa. Era bem rústico, e os metais que eles utilizavam muito simples, tá? Mas eram opções sim, né, para implantes, e começaram a evoluir. Né, começaram a evoluir de diferentes materiais, diferentes metais. Então, tudo que a gente fala aqui, a gente fala, poxa, não deu certo, mas não deu certo a maioria, né? Mas você tem muitos pacientes que conseguiram usar por muito tempo esse tipo de implante. E o interessante desses casos é, observando onde dava problema nesses implantes, eles iam evoluindo com outros tipos de implantes também. Um exemplo, a espiral de Formigini, que segue mais ou menos o mesmo princípio, tá? Segue mais ou menos a mesma ideia, né, de perfuração de um disco para ser utilizado. Até hoje, vocês podem encontrar, então a gente vai começar a chegar na geração, na verdade os próprios justa-ósseos já são parte disso, mas a gente vai começar a geração de implantes que talvez vocês encontrem no dia a dia de vocês. Eu vou só sair e voltar aqui um segundo, gente. Cadê? É só um segundo. Aí, olha quem já está aqui. Mário. Já está online? Já está me ouvindo? Tô aqui. Ô, bebê. É pessoal altamente tecnológico, cara. Gente, para quem não conhece, queria apresentar nosso convidado especial, maravilhoso, multimaravilhoso, professor Mário Grossman. Cara, é um ídolo que eu tenho. Vou falar brevemente aqui. Quando eu lembro a primeira vez que eu assisti uma aula dele e vi que a implantodontia conseguia ser uma coisa incrível e esteticamente incrível. Ele mostrou casos, isso há mais de 10 anos, mostrando casos que eu fiquei babando. E eu lembro que no final da aula eu fui todo sem graça perguntar algumas coisas. Ele foi super gentil sobre o que era um evento até de uma empresa e tudo mais na época. E eu nunca te contei isso, Mário, na verdade. Era muito caro, né, o material, ainda nessa época. E aí você virou para mim e falou, cara, mas tem opções aqui já no Brasil, tem opções nacionais que você pode comprar, ir devagar e ir trabalhando. E é um cara que eu tenho como ídolo há muitos anos e hoje em dia tenho a honra de também estar trabalhando com ele e dando aula com ele também. Mário, eu vou te passar já a palavra de... Então eu vou finalizar só esses mais antigos. Vamos rir um pouco, cara. Eu vou te passar já. Eu vou espelhar de novo, só para finalizar essa parte aqui para vocês. Vou pegar o microfone, peraí. Vai lá. E aí, citando o que eu estava citando para vocês,
existe uma leva de implantes que talvez vocês acabem vendo no consultório e encarando implantes como esses de pacientes que não querem tirar. Então, a maioria vai estar mole, fácil de remover, eles vão querer tirar porque tem inflamação, tem infecção, mas em alguns cenários eles não vão querer tirar. Então, depois eu vou mostrar de um outro caso, onde eu tive que fazer uma prótese sobre um implante desses, porque o paciente não queria tirar, e a gente achou uma solução para o caso dela. Tá? As agulhas de Cialon, uma evolução ainda também seguida, depois dos parafusos, a tentativa da agulha de Cialon, por quê? Quando aquilo fibrosava, o implante saía pelo mesmo eixo que esse implante estava. Quando qual foi o raciocínio? Se está saindo por esse eixo que ele entrou, se eu colocar mais de um eixo, ou seja, formar um polígono, isso vai ficar estável. Então, ao invés de deixar um eixo... Fiquei surdo agora. Mário? Oi, tô aqui. Oi. Só ligar o teu microfone um segundo, porque tá dando eco da minha voz. Desculpa, não, muito... Como é que eu faço? Foi. Não, lindo. Então, as agulhas de Cialon, eles faziam para três direções, às vezes, quando podia, só duas, mas tentava fazer 3 direções, e se fazia uma união, essa união nessa região, existiram várias técnicas diferentes para fazer essa união. E você tinha como ponto crítico essa região de infecção e inflamação. Agora, olha essa imagem. Eu falei para vocês naquele caso anterior que os caras tinham que ser bons cirurgiões. Olha isso. Olha isso fugindo aqui, ó, do seio, tangenciando o seio, tangenciando para trás, fugindo para não atingir o alveolar, jogava vestibular e ir para lingual. Não era mais ou menos o cara operando isso. Os caras, olhando, a gente acha que é uma coisa assustadora e tudo, mas era maravilhoso, assim, a técnica cirúrgica era maravilhosa. O único problema que me incomoda é que perpetuou-se isso por muito tempo, pessoas que ainda fazendo implantes agulhados até muito pouco tempo, se duvidar, alguns que fazem até hoje. Eu sei de pessoas que produziam e faziam seus próprios implantes agulhados, no Rio de Janeiro, no Niterói, era há pouco tempo isso acontecendo. Mas a ideia é muito inteligente em cima disso, né? Só um segundo. No caso. Então, era bem interessante a ideia. Se você olhar a estrutura, o problema era o ponto de união. Tá vendo esse ponto de união, o ponto de solda? Só um segundo, gente. Então, essa parte é complicada, irmão. A cirurgia é 9 horas da manhã na segunda-feira. Eu tô com um caso que eu tenho a cirurgia na segunda. Essa região aqui é onde acabava dificultando, inflamando, e o caminho da infecção toda era daqui. Porque mesmo que fibrosasse em volta de cada agulha, ela não saía exatamente, mas começava a dar inflamações e infecções aqui no local. Só para vocês verem, né, o princípio, como ele entrava. Então, você tinha um adaptador, perfurava e desencaixava do adaptador, a agulha ficava. Fazia isso para cada eixo e depois era só unir essa região. Então, lembra que eu falei que eram bons cirurgiões? Olha essa sequência aqui, para vocês terem noção. Fazendo e radiografando, acompanhando, tangenciando aqui o seio, sem atingir raiz, mais um para trás, e depois era só unir. Agora, é comum de se remover. Eu estou com um caso para daqui a 2 semanas, depois eu vou mostrar para vocês. Eu já fiz algumas vezes remoções de implantes agulhados. Tive a sorte de, em vários casos, ser muito fácil. Em vários casos, eu puxar e ele vir. Mas, infelizmente, eu tive casos onde estavam praticamente integrados os implantes, ou muito justapostos ao osso, e eu não conseguia tirar aquilo por nada. Eu ia ter que destruir muito do paciente para remover. Então, tem um lado ruim, às vezes, para soltar isso. Em alguns casos, um pouco mais fácil. Então, é importante vocês saberem, porque existe o risco disso cair no consultório de vocês, e ser uma remoção mais chata. Os laminados de Lincoln, que é um conceito, ainda seguindo essa mesma lógica, né? Se eu criar uma base mais ampla e apoiada em osso, eu vou conseguir uma maior estabilidade. E os materiais utilizados, inclusive já sabendo alguns conceitos
né, da cirurgia em relação ao titânio, um dos materiais utilizados era o titânio. Então, o que se fazia era uma divisão de crista, né, abria ali o osso ali no meio, encaixava essa peça, ia batendo para ele descer, e ainda depois você entortava, eu tenho uma imagem aqui. Depois que você perfurava, né, e botava o implante, o laminado, se você olhar essa imagem aqui, você vinha com o alicate e entortava o eixo dele para que ficasse no melhor eixo protético. Então, o conceito é muito interessante. E aí você tinha diferentes formatos pré-fabricados, muitas vezes. O problema, e lembrando, quase todos esses implantes, eles vinham com uma ideia de unir ao osso, né? Unir a dentes naturais para ganhar mais estabilidade. O problema é que isso gerava consequência nos dentes, né? Então você perdia o implante e acabava perdendo os dentes juntos. Outra coisa legal da ideia do laminado de Lincoln é que, como era mais amplo, né, mais largo, eles não precisavam ser tão extensos. Então, em regiões do canal alveolar, por exemplo, eles conseguiam ficar posicionados. Aí, diferentes formatos. Os parafusos de Garbádio. Esse que eu acho que eu tenho uma imagem de um caso que a gente teve que preparar e colocar. Não é esse, mas a gente tem um caso que a gente teve que desgastar e fazer para uma paciente que ela não queria tirar de jeito nenhum, incluindo retração. A gente teve que fazer uma prótese, fazer uma gengiva artificial para a paciente, e ela ficava usando aquilo, usou durante anos que a gente acompanhou, e não queria tirar de forma alguma. Era um paciente também de certa idade, e até o final da época que eu acompanhei, né, não sei como foi depois, mas onde eu trabalhava, até as últimas vezes que eu vi, sei lá, até uns 5, 6 anos atrás, ela ainda estava com um implante na região anterior desse parafuso de Garbádio e não queria tirar. Entendendo que o parafuso de Garbádio ele tinha uma filosofia de ser muito longo para tentar travamentos em ossos corticais e não alveolares, então em ossos basais, né? Então tentava pegar num septo, tentar pegar o máximo de cortical possível. Esse aqui eu acho uma coisa linda e assustadora de olhar, que são os implantes, né, os transosteais. Olha que cena linda isso aqui, cara. Eu fico imaginando a cirurgia disso. Toda vez que a gente fala que coloca um implante grande, né, um aluno bota um implante muito grande, a gente fica perguntando, fica brincando, falando que é para ele colocar uma bucha nesse implante. E o conceito desse aqui é basicamente isso. Ele atravessava a mandíbula e você botava uma fixação na parte de baixo. Então ele estava estabilizado como se fosse uma bucha mesmo na parte de baixo. Ou sozinho ou unido, como nessa imagem vocês podem ver. E aí imagina, isso aqui estava abaixo da mandíbula, a mandíbula nessa posição, e aqui você fazia a prótese. Isso sim é assustador. Esse sim é um implante mega assustador. Olha isso. Tem que ser muito corajoso, gente. O bom é que se fraturasse já estava fixado também aqui, né? Porque tá Isso que eu ia falar agora. É bom que pode fraturar, né? Os discos de protese esse também tem um conceito muito interessante que é, já que o implante sai na direção da fibrose, vamos criar um implante que tem uma base muito maior do que o eixo de inserção. Só que se eu tiver que fazer um furo gigante para ele entrar, não vai servir. Então, qual é a ideia? Criou-se uma broca que cortava de lado. Então, você vinha aqui, ó, olha essa imagem. Isso aqui é a broca. Se cortava pelo lado. Então, o disco dela cortava a parte de baixo. O corpo dela cortava em linha. Então, ele fazia um furo que tinha uma base grande e só um espaço de uma haste. Então, tirava a broca, né? Passava a broca primeiro e depois entrava com esse implante. Por que era inteligente? Porque o implante ia fibrosar. Só que como a base era muito maior do que o corpo, mecanicamente isso ficava estável. Qual é o problema? O problema é que também, mesmo conceito, isso ia piorando essa fibrose com o tempo, até um momento que quando saía tudo terrível aqui, né? Não conseguia estabilizar por muito tempo. Mas, em alguns pacientes, isso foi possível utilizar, isso durou algum período aí.
É, essa imagem é legal só para você ter, não vou entrar muito no assunto, mas é entender que implantes cerâmicos não é uma novidade. Implante cerâmico se coloca hoje em dia como uma grande novidade, mas não é. Isso já é utilizado há muitos e muitos anos, mas obviamente modificou, né? Não é a mesma coisa que se tinha na época, mas parte dos problemas continuam sendo considerados os mesmos, tá? A dureza desse material, alguns conceitos até da integração deles são um pouco complicados, mas é só para ilustrar para vocês que não é uma novidade, que podem existir outros implantes aí. O Mário, não sei se ainda está ouvindo, o Mário já deve ter botado algum desses implantes aqui da Freelite de cerâmica, não duvido não. E eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui, que eu ia falar da fibrose, a gente volta a falar em outro momento. E aí eu queria que o grande mestre Mário nos falasse um pouco, né, sobre a grande mudança, né, assim, desse passado onde era tudo, né, fibro integrado, onde esses implantes tinham uma estabilidade de muito pouco tempo, né, muito insucesso envolvido, até que entra alguém na jogada aí. Mestre, primeiro, obviamente, agradecer com muito carinho por ter aceitado aí o convite. E aí eu vou botar o meu microfone aqui para você falar com o pessoal. Faz isso não, cara. O carinho de vocês comigo é muito legal, cara. É uma honra estar contigo lá. Obrigado a você pela paciência de entender que, poxa, somos, né, a gente formou um grupo muito diferente, que é um grupo que está evoluindo muito, né, justamente por ser diferente. E você ter aceitado esse grande desafio. Travou A aí. gente está junto, a gente está podendo. Está me escutando? Está travando a sua voz. Não sei se para todo mundo, né? Eu não estou escutando o Diego agora, não. Foi mal, eu que tinha mutado o meu microfone. Pode voltar já. Tinha travado, mas já está normal. Isso. Tá. Pois é, então, poxa, Diego, é uma honra estar contigo, sabe? Tenho aprendido horrores, tenho me divertido pra caramba, né? Poder ter esse aprendizado de uma forma lúdica, como a gente está tendo, né? Poder se divertir em momentos que a gente nunca pensou que isso pudesse acontecer, né? A gente está sempre envolvido com odontologia, sempre é um trabalho, mas é uma coisa extremamente prazerosa, né? E é um grupo que está, poxa vida, está me dando uma motivação tremenda para voltar, meter a cara, mudar meus paradigmas. Né? Hoje, por exemplo, tive 2 pacientes aqui que, de cara, já mandei fazer exame levantando o lábio, né, para preparar um perioguide lá para rolar, né? São 2 casos muito legais. Um envolve 2 implantes e aumento gengival. Isso eu devo a vocês, de poder abrir meus olhos para esse tipo de desenho, diagnóstico, né? E poder trabalhar a estética de uma forma diferenciada. Né? Acho que eu devo isso às pessoas que estão sempre juntos, né? Estão sempre próximos e sendo extremamente generosos comigo. Esse assunto de histórico é muito legal, né, cara? Porque tem um histórico que a gente estudou, que a gente viu, e em vários casos a gente viu, né? A gente já vê, né, Diego? A gente recebe no consultório e muitas vezes a gente fica amarrado, sem saber, puxa vida, o que eu faço? Eu tiro, eu deixo, é momento. Né? O que é o certo, o que é o errado? Né? A gente tem tanta dúvida em relação a isso. Bom, né, você, cara, tu, né, olha só, chegou cedo, irrigou a grama, cortou, marcou o cal lá, botou a bola na marca do pênalti e falou, Mário, entra aqui agora. Falei, agora, pô, só vou falar de feijão com arroz, né, cara? Porque tu mandou tudo que tinha de base e agora, quer dizer, deixa eu ver se eu acho aqui minha apresentação para poder mostrar para vocês. Como é que eu compartilho a tela, hein? Vê se está aparecendo a opção para você, quando você passa o mouse, se aparece um quadradinho com uma seta escrito share ou compartilhar, bem no meio da sua tela. Quando você passa o mouse ali, vê se vai. Ah, compartilhar. Vou compartilhar. E aí vai aparecer opções. Aí você põe tela 1, ou área de trabalho, ou screen. Pronto. Põe pra gente ver. Oi?
Vocês Não, estão vendo então. minha tela? Então, o que aconteceu? É porque tira do compartilhamento e compartilha de novo. É porque na hora que você compartilhou, você clicou para compartilhar o Keynote. Mas ao invés de botar para compartilhar o Keynote, compartilha o que está escrito como área de trabalho ou screen, alguma coisa assim. Área de trabalho. Então, pode clicar. Se tiver área de trabalho, pode clicar. Aí agora põe para apresentação. Show. Show. Tá legal? Perfeito, mestre. E vocês estão me escutando, então? Perfeitamente. Tá sim, Poxa vida, vamos sim. gente, olha só, parabéns pelo curso de vocês, pelos professores que vocês têm. Tenho admiração, maior respeito, é muito legal estar com esses caras, sabe? São trocas maravilhosas. E ontem a gente conversando, né, Diego pediu para eu bater um papo com vocês sobre histórico, né, como é que eu vejo. E eu não tenho esse conhecimento todo que o Diego tem do histórico, né? Eu vivi alguns momentos. E eu acho que o histórico, quando eu entro já em nossa integração, né, já no final da década de 60, 1960, né, começando a pensar em nossa integração, eu acho que a gente pensava a nossa integração sempre como ancoragem, né? Esse foi o conceito que a questão era poder ter apoios para que você segurasse os elementos dentários. E hoje, quando a gente olha o nosso processo, o nosso histórico, né, a gente observa que hoje a gente trabalha com nossa integração em duas diferentes vertentes. A primeira, que é justamente a ancoragem, né, e a segunda, que é a reconstrução estético-funcional, né, que é o que eu mais faço aqui, né? Ancoragem, a gente usa muito hoje o conceito Alan Ford, né? A gente tem possibilidade de pensar de formas diferentes. Então, eu me envolvi com implantes, né, de uma forma completamente despropositada, né? Eu fui para a Suécia em 84 para estudar periodontia e prevenção, e justamente trabalhando com periodontia e prevenção no departamento de periodontia, começou uma pesquisa com implantes ósseo-integrais em casos parciais. Era parte de um estudo multicêntrico, né, que acabou sendo realizado com 558 implantes, e parte desses implantes foram colocados em Malmo, que é onde eu entrei em contato com a metodologia. E a metodologia ela foi desenvolvida, né, e ela teve um grande estímulo, basicamente para pacientes com edentulismo total. Deixa eu explicar para vocês por quê. Porque no final, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, os países estavam muito destruídos, né, e a Suécia estava numa situação muito confortável, porque não houve destruição da Suécia. A guerra não afetou a Suécia do ponto de vista físico, né? A Suécia fez negócio com os dois lados, né, e acabou a guerra muito rica, né, porque todos os países da Europa tiveram que se reconstruir, e a Suécia estava numa... E os custos de tratamento odontológico eram pagos pelo governo. Então, dessa forma, né, o que se viu foi que haviam duas pontas para se trabalhar. A primeira era pacientes jovens, que tinham muitas lesões de cárie, e com isso se instituiu, se criou, né, uma série de situações, um programa de base escolar que pudesse tratar a criança, né, para que ela chegasse à idade adulta, mantendo a integridade dos dentes e dos tecidos que suportavam os elementos dentários. Esse é um ponto. O outro ponto, né, que era um ponto que o sistema de saúde sueco gastava muito, era justamente o paciente com edentulismo total, que é esse paciente que a gente vê aqui em cima, né, à nossa direita, né, e que o paciente colocava um par de próteses e nunca tinha estabilidade dessas próteses. Então, do ponto de vista epidemiológico, até, né, na Suécia, o que acontecia é que o indivíduo que perdia os dentes, ele saía do trabalho, deixava de produzir para a sociedade, usava o transporte público para ir para um dentista que era pago pelo serviço público para fazer um par de próteses totais. Depois que acabava o par de próteses totais, 3 meses depois, em média, normalmente esse paciente procurava outro dentista. O que acontecia? Havia uma repetição dos trabalhos muito grande, porque raramente o paciente se sentia feliz com uma prótese total, né? E uma das alternativas foi justamente buscar, né, metodologias que pudessem sobrepujar essa grande dificuldade, que era a realização de prótese. Então, o paciente ficava fazendo com que o sistema de saúde pagasse 2, 3, 4 pares de próteses totais, né? Então, a metodologia de Brånemark veio justamente com o implante de titânio puro, que era colocado dentro do osso,
e a gente esperava um período de 3 a 6 meses para depois fazer o segundo passo cirúrgico, de ver é que com essa metodologia, em 1981, a gente vê aqui à nossa direita, aqui embaixo, Adel e colaboradores publicaram um dos primeiros trabalhos longitudinais de 10 anos, em que mostrava que a taxa de sucesso dos implantes era acima de 90%. Então, nesses dois gráficos que a gente vê aqui embaixo, tá? A vertente azul do gráfico diz respeito aos implantes analisados individualmente, enquanto que o aspecto amarelo do gráfico mostra para a gente a altura óssea, tá, em relação ao pescoço do implante. E o gráfico branco nada mais é do que as próteses, tá, que estavam apoiadas sobre 4 ou 6 implantes. Então, esse é o protocolo inicial, o protocolo básico de Brånemark. Lembrando que a gente só colocava implantes a partir do momento que o paciente usava, tá, fosse usuário de uma prótese total por um período mínimo de pelo menos 6 meses. O que é interessante é que a gente sempre fica pensando, né, em função, em estética, né? E eu acho que um ponto que é muito importante hoje é justamente a expectativa do paciente, é tentar entender, né, qual é o objetivo do paciente para que a gente possa usar os diferentes aspectos que a gente tem no nosso cardápio, tá, de metodologias para ajudar esses nossos pacientes. Então, pensando em ancoragem e reconstrução tecidual, né, ancoragem a gente basicamente hoje trabalha com o conceito de All-on-4, né, a gente tenta trabalhar sem enxertos, né, é claro que isso não é uma regra, né, é o que a gente tenta fazer. Muitas vezes o paciente quer elemento por elemento, ou quer vários elementos numa ponte fixa, não uma situação de uma prótese dentro gengival. Uma prótese em que você tem que reconstruir em resina ou em porcelana a parte rosa da prótese, da mesma forma que você tem que pensar na parte branca da prótese. E quando eu penso em reconstrução estética funcional, né, eu penso no fato de que o tempo todo eu vou estar trabalhando com enxertos, vou estar trabalhando com tecido conjuntivo, justamente para que a gente tenha um volume tissular à volta do implante que possa fazer com que esse implante se torne quase que imperceptível, tá, pela visão do nosso paciente. Então, essas coisas são interessantes, porque quando a gente pensa em reconstrução estética funcional, hoje eu penso na posição e estabilidade do implante, eu penso nas técnicas reconstrutivas e penso no manejo da prótese. Então, eu me referi a essa situação, que é a situação atual que a gente... Então, quando eu penso na reconstrução estética funcional, eu normalmente recebo os pacientes, né, ou sem o dente, né, ou então o paciente perdendo o elemento dentário, e aí eu vou ter que decidir que metodologia eu vou usar, e até para acalmar, né, os ânimos históricos, né, hoje, se eu tenho condição de colocar o implante na posição correta, com estabilidade primária, tá, eu vou trabalhar com implantes imediatos. Caso contrário, eu vou fazer uma preservação alveolar. Eu raramente deixo um paciente cicatrizar espontaneamente, porque a perda de volume é muito grande. E é interessante de ver que essa metodologia, essa situação da seleção da árvore de decisões vai de encontro ao fato de que, inicialmente, a gente só colocava implantes em sítios que hoje nós chamamos de cicatrizados. Por quê? Porque era recomendado que você extraísse os dentes, esperasse 6 meses para depois poder pensar em colocar implantes. O Diego abordou de forma brilhante, né, os implantes que a gente usava no passado, e sempre a gente observa isso, né, uma discussão sobre forma de implante. E eu acho que a forma não é um fator tão determinante, né, e eu acho que a questão básica é que naquela época a gente não tinha o conhecimento biológico que a gente tem hoje para poder entender as interfaces, e que fatores influenciam ou que fatores são fatores que venham a determinar a interface entre o implante e os tecidos vivos. Então, acho que é muito importante a gente entender que você tem indicação para várias técnicas, para várias metodologias, né? E a questão básica é entender que, poxa vida, a gente tem que estar com os conceitos biológicos, a gente tem critérios de avaliação que sejam adequados, critérios de seleção do espaço, critérios de seleção do paciente, critérios de seleção do emprego de cada técnica, do desenho do implante, do desenho do estudo e do fato da gente poder reproduzir essas metodologias, tá, de uma forma ampla, sem uma grande necessidade de alta destreza manual,
como, por exemplo, vocês podem encontrar no Diego, mas não encontram em mim. Para falar, então, de modernidade, né, eu acho que o conceito de osseointegração, Palhaço. né, como assim? Cara, olha só, estou te falando, meu irmão. Então, eu vejo isso, poxa, galera, olha só, eu estou trabalhando com o Diego, com o Igor, com o Ulisses, com o Eduardo. É impressionante a qualidade cirúrgica desses caras, sabe? Dizer, eu tenho uma vivência clínica? Tenho, mas eu tenho uma experiência clínica, vivência clínica de implantologia muito bruta, né? Pra você ter uma ideia, para fazer implantes, o cara antes tinha que ser bucomaxilofacial. Não tinha essa de periodontista fazer implantes, não era aceito para fazer o curso se o cara fosse especialista em pério. E olha só, olha esses contrastes que eu vivo no meu dia a dia, né? Que, poxa vida, eu tenho 30 anos mais que o Diego, né? Mas 30 anos mais de Diego não quer dizer que eu esteja melhor tecnicamente do que ele, né? Não, de modo nenhum, pode ter certeza que não, inclusive. Então, essa pesquisa e investigação do professor Brodemar, né, com a utilização de implantes de titânio em forma de parafuso, né, foi iniciada em 52, ou seja, mais ou menos 6, 7 anos pós o término da Segunda Guerra Mundial, né, e a intenção era estudar microscopia vital, microscopia in situ, né, olhando a medula óssea em tíbias de coelhos. E a intenção dele era justamente poder observar o que representava os aspectos da isquemia, né, da perda do suprimento sanguíneo, né, a elevação da temperatura local pelo fato de provocar um processo inflamatório e que o uso de produtos tópicos poderiam facilitar, tá, na manutenção dessa estrutura óssea para que ela não fosse perdida. Vamos lembrar que a metodologia de Brodemar foi desenvolvida inicialmente para pacientes de altruísmo total e que esses pacientes tinham que usar uma prótese por pelo menos 6 meses antes de serem indicados para receber os implantes. Então, o conceito de osseointegração é dado a nível de microscopia óptica, né, que é uma virtual, né, do osso a uma peça de titânio, Diego, tá, que foi inserida Mário, nesse osso. Oi, Mário. Mário, Oi, só um por favor. Oi, desculpa, é porque tem algumas partes do que você está falando está cortando. Deixa eu te falar uma coisa. Isso para você é uma dádiva. Obrigada. Eu acho que é o sinal lá. Mas acho que tá dando para pegar, porque eu acho que é do Wi-Fi lá do Mário mesmo. Bom, Não, deixa eu ver se é beleza. melhor aqui. Peraí, Não, deixa eu não, pedir para as tranquilo, meninas. então tá. Aline, dá um oi aqui, por favor. Não, Mário, vai que a gente Não, vai... mas tá dando para acompanhar, é porque é só uns trechinhos Vamos lá mesmo. com os focos aqui para ficar melhor o som. Como é que faz? Que milagre você pode fazer. Põe a Aline para me ouvir aí. Não. Mário, Fala. põe a Aline para me ouvir. Oi. Aline, tem cabeamento aí de internet? Não, tá ruim? Então relaxa. Wi-Fi direto. Não, então tá beleza, vamos lá, Relaxa, pode deixar, relaxa. vamos lá. Pode voltar. Dá sequência, mestre. Desculpa, vamos lá. Nada. Pô, fala mesmo, cara. Manda ver. Estamos escutando? Tá. Tá, tranquilo, ótimo, vai. Tá. Então, pois é. Então, a pesquisa do professor Brodemar, que a intenção era estudar trauma, né? E esses traumas eram traumas que eles observavam muito no pós-guerra, né? Efeitos de tiros, né? De situações como essa. E ele justamente começou a estudar como é que havia cicatrização de feridas cirúrgicas provocadas com diferentes traumas. Então, ele viu o efeito da temperatura, ele viu o efeito da isquemia relativa, né? O uso de produtos tópicos, ele começou a estudar isso, e a intenção era ter um contato direto, né? Poder entender como isso cicatrizava, né? Então, aqui está o modelo, né? O modelo inicialmente foi usado da Universidade de Cambridge, né? Em 56, a gente observa o Brodemar utilizando a microscopia óptica vital, que é essa radiografia que a gente vê no centro. Obrigadão, cara. O que é? Isso é um sistema de lentes, né? Então, ele está olhando por cima, né? E com isso ele vê a vitalidade tecidual, ele vê a migração celular, ele vê o aspecto do fluido, né, sanguíneo que está passando por dentro do vaso, e justamente ele produz alguns tipos de estímulos ou traumas
para depois ver como é que essa microcirculação se comportava, né? E um fator interessante é que essa câmera de microscopia óptica vital era uma câmera muito cara, ele tentou tirar algumas para ver se reaproveitava, e ele viu que algumas estavam grudadas no osso. E acho que esse é um ponto muito legal de virada, sabe? Porque, de uma certa forma, com isso, através de uma observação clínica, né, ele pôde vir com o conceito de osso-integração, que era completamente antagônico a tudo que se preconizava na época, que na época o que se queria implantes era justamente uma gonfose, né, a possibilidade de ter um tecido conjuntivo fibroso entre o tecido ósseo e o implante propriamente dito. Então, ele observou que havia essa integração perfeita entre o metal e o osso, né, e na hora de tirar, ele não conseguia tirar, né, em algumas câmeras de microscopia ópticas vitais, elas ficavam realmente impregnadas ao osso, né? E com isso, então, essa observação dele fez com que ele tivesse condições de aparelhar um laboratório e trazer pesquisadores de alta qualidade. Isso eu acho que é um modelo de trabalho maravilhoso feito pelo professor Brånemark, né? E eu tento ao máximo entender a filosofia do que se representa, e eu tento ao máximo me cercar de profissionais altamente